Pessoal, eu tô aqui para resolver uma questãozinha com vocês do vestibular da Unifacisa, tá certo? 2022.2, matéria de Química. Então vamos embora lá ler essa questão. A ausência da ingestão de iodo no organismo pode gerar uma doença denominada bócio. Assim, a legislação brasileira obriga a adição de iodetos ou iodatos. Considerando a nomenclatura de sais, qual das alternativas abaixo apresenta a ordem correta para os sais iodeto, iodito, hipoiodito, periodato e iodato? Bom, gente, isso aqui seria a nomenclatura de sais, tá certo? É uma questãozinha específica. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho essas nomenclaturas e até como fazer isso de uma forma mais rápida, tá certo? Primeiro, a gente vai revisar só uma questão. Quando a gente tem que a molécula, né, ela é sem o oxigênio, tá certo? A gente tem que todos os ácidos, né? Porque essa parte vai derivar do ácido, que terminavam em. Deixa eu apagar isso aqui. Tudo que terminava, né? Todos os ácidos que terminavam em hídrico vão ter a terminação eto. Então, por exemplo, a gente tem o ácido clorídrico, então a gente vai ter o cloreto de alguma coisa, tá certo? A gente tem o ácido sulfídrico, a gente vai ter o sulfeto de alguma coisa, tá certo? Isso se não tiver acompanhado de oxigênio. Porque a gente percebe que esses compostos, eles podem ser formados por oxigênio. A gente tem aí, por exemplo, o átomo de iodo, tá certo? Ele está sendo formado, tá formando, na verdade, né, vários sais, com e sem oxigênio. E com o seu NOx variando também, que é a questão que eu vou discutir agora. Quando a gente tem com oxigênio e com essa variação do NOx, a gente tem inúmeras possibilidades de como fazer a nomenclatura dessa parte, né, do ânion em si. E aí, como é que ficaria isso? Eu vou escrever aqui a tabela, depois a gente vai calcular NOx por NOx, e aí isso vai ficar mais claro para vocês, tá certo? A gente vai ter o maior NOx possível para aquele elemento, certo? A gente vai ter o segundo maior NOx, eu vou colocar assim, o segundo maior, tá certo? A gente vai ter o segundo menor NOx e o menor NOx. Esse é o jeito mais claro, assim, que eu achei pra gente colocar. Mas a gente vai ter esse elemento variando o seu NOx, desde um valor mínimo, tá certo? Ao seu valor máximo. E aí, quando isso acontece, a gente vai ter um prefixo associado a esse ânion e um sufixo. E é aqui que entra os nomes que a gente conhece. Quando eu tenho o maior NOx possível, o prefixo vai ser per, tá certo? E o sufixo, que é a finalização do nome, né, vai ser ato. E aqui no meio, eu vou ter o átomo em si, né, o nome do elemento. E aí, no exemplo dessa questão, ficaria aqui, né, ó, per, aí iodo, né, que seria quando ele junta, aglutina os nomes aí, periodato. Seria o exemplo do maior NOx para o iodo num composto de sal, tá? O segundo maior NOx que a gente teria não vai ter um prefixo e vai ter só a terminação ato, que seria o iodato, tá? O segundo menor NOx a gente não tem prefixo e ele termina em ito, que seria o iodito, e o menor NOx de todos vai ser hipo, e o final dele vai ser ito, tá certo? Então, o hipoiodito, no caso da nossa questão. A gente costuma ver o hipoclorito, o perclorato, né? Então, que são os sais originados do cloro, tá? E aí, o que a gente vai ter que fazer agora? Fazer o NOx dessas moléculas. Primeiro, a gente teria que ter uma certa prática de questão aqui para conseguir eliminar e não fazer cálculo sem necessidade. Porque o que acontece? Na letra A, o primeiro vai dar NOx mais 1, menos 1 no caso, né? Porque o potássio é mais 1, porque é da família 1A. Então, esse aqui daria menos 1. E de qualquer forma, ele seria um iodeto, porque como ele não é um sal oxigenado, né? Ele não tem oxigênio, ele passaria por essa regrinha aqui e ele entraria no nosso critério. Só que quando a gente chega para a segunda molécula, a gente tem que esse NOx aqui subiria para cá, né? Então, a gente teria mais 2 aqui. E o alumínio, ele precisa ter o NOx mais 3. O alumínio, ele tem NOx fixo, tá certo? Então, ele precisa de NOx mais 3. Ou seja, essa molécula aqui, ela é inviável. Além do que, se a gente passasse um pouquinho, a gente também veria que a última, mesmo que a gente, sei lá, passasse por essas moléculas, a gente perceber que a última molécula, ó, esse NOx aqui subiria, né? Esse número sobe aqui pra cá, ó, mais 3.
né? E o bário, ele é da família 2A, ou seja, ele também tem NOx fixo, que seria mais 2. Essa molécula, ela também tá errada. Ou seja, a gente já eliminou aqui a nossa alternativa de letra A. E aí, eu vou fazer com vocês os NOx dessa alternativa de letra B. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui para baixo para poder ficar mais visível o cálculo, tá certo? A gente tem magnésio e 2. O magnésio, ele tem NOx fixo, que é o mais 2, tá certo? Porque ele é da família 2A também. E o NOx do iodeto desse íon aqui é o que eu quero saber, né? E aí, então, eu vou ter 2 mais X é o que eu quero saber, que é o NOx dele. Como são dois átomos de iodo, eu vou ter 2x igual a zero, porque essa molécula não tem carga. Então, eu vou ter que 2x vai ser igual a 2, logo x é igual a menos 2, perdão, logo x é igual a menos 1, tá certo? Então, a gente tem que o NOx do iodo nesse composto é menos 1, mas ele também obedece a essa regra que eu falei, né? Ele é um sal não oxigenado, então ele já vai ser chamado de iodeto. Então, eu vou colocar já aqui embaixo. Iodeto. Aí, nesses outros é que a gente vai ter que ter um pouco mais de atenção. Então, vamos fazer a nossa segunda molécula, que é o alumínio, IO2, 3. Como eu falei, esse 3 que tá aqui embaixo, ele sobe pra cá. Então, o NOx mais 3, o alumínio realmente tem NOx mais 3. E para cancelar, né, para que isso fique zero, eu preciso que todos esses elementos dentro do parênteses tenham NOx mais 3, né? Então, a gente vai descer essa moléculazinha para cá e vai calcular o NOx só desse composto. E aí, eu tenho o iodo, aí 3 vezes... a gente tem que lembrar que esse 3 aqui, ele também tá multiplicando os elementos dentro do parênteses, então, eu vou ter I3O6, né? Porque 2 vezes 3. E todo esse íon, ele é um íon, né? Então, ele tem carga menos 3. E aí, vamos lá. O NOx do iodo que eu quero saber, então, é 3 vezes X mais... Eu sei o NOx do oxigênio, que é menos 2, tá certo? A gente tem que lembrar que o oxigênio, ele tem as suas regras para NOx e ele tem NOx variáveis, mas vai ser em superóxidos, né? Ou em peróxidos. Em caso de oxigênio molecular, assim, oxigênio só, ele vai ter NOx menos 2. Então, vai ser 6 vezes menos 2, igual, como eu tenho um íon, vai ser igual a carga desse íon, menos 3. Tá? Então, eu vou ter 3x menos, né? Como o sinal vai ficar negativo por conta do menos 2. 6 vezes 2, 12, né? Igual a menos 3. 3x vai ser igual, o 12 vai para lá positivo. Quando ele subtrair com 3 vai ficar 9. Então, eu vou ter que x vai ser igual a mais 3. Então, o NOx do iodo nesse composto é mais 3. Deixa eu ir fazendo assim para ficar os nossos compostos. 1, 2. Vamos aqui para nossa terceira continha. A gente tem o magnésio agora, né? Então, o magnésio IO2. Como vocês já viram, vou fazer o cálculo mais rápido agora, porque eu já fiz o primeiro de exemplo. Então, mais 2 vem para cá, logo esse íon todinho tem que ser menos 2. Então, eu vou ter I2O2. Então, 2x, aí, oxigênio é menos 2, tá certo? Além de ser igual a menos 2 todo o íon, né? Aí, eu vou ficar com menos 4, porque 2 vezes 2 vai dar 4, sinal negativo, igual a menos 2, tá? Então, eu tenho 2x é igual, 4 vai passar para lá positivo, então, 4 menos 2, 2, x vai ser igual a mais 1. Então, esse é o NOx do iodo para essa molécula, né? Então, partindo para a nossa quarta e penúltima molécula, a gente vai fazer aqui, que é o do sódio, Na e O4. Essa daqui a gente não tem os parênteses, né? Então, a gente não vai precisar separar a molécula, a gente vai fazer direto. O sódio da família 1A, então, ele tem NOx mais 1. O oxigênio tem NOx menos 2, tá certo? Então, eu vou ficar com mais 1, mais x, menos 8, porque 4 vezes menos 2 é 8. Isso aqui vai ser igual a zero, porque não é um íon. Então, eu vou ter que x vai ser igual a menos 8 mais 1 vai ficar menos 7. E o 7 vai para o outro lado, positivo. Então, o NOx aqui
mais 7. E aí, vamos fazer aqui a nossa última molécula, tá certo? Que é com o bário. E aí, a gente vai ter que o Ba e O3, 2. O 2 vai pra lá, sobe, né? Mais 2. E aí, corresponde àquela regrinha que eu tinha dito que o bário é da família 2A, então ele tem NOx mais 2. Aí, todo esse íon aqui vai ter que ser menos 2 para poder zerar, porque o NOx sempre tem que dar zero, né? A soma. Então, a gente vai ter que I2O6 igual a menos 2. O íon vai ser X, né? O iodo, perdão. 2x mais 6, né? Vezes menos 2 vai dar menos 12. Vou colocar em parênteses para não confundir. Igual a menos 2. Então, eu vou ter que 2x. Menos 12 vai para lá positivo, né? Menos 12 vai ficar positivo, vai ficar 12. Menos 2, 10. Então, a gente tem que o x aqui, ó, vai dar mais 5. E a gente percebe que todas as moléculas, elas obedeceram às regrinhas que eu tinha dito, de NOx e tudo mais. Então, o que acontece? A gente vai conferir agora se os íons estão na ordem, tá certo? Então, a gente, ó, esse aqui, a gente vendo, a gente percebe que o mais 1 aqui seria o menor NOx do iodo. E o menor NOx do iodo, a gente viu que vai ser hipo, né? Então, esse aqui é hipo-ito, né? Então, esse aqui vai ser o hipo-iodito. Aí, a gente já percebe que depois do mais 1, o próximo NOx seria o mais 3. E aí, o segundo menor NOx, tá aqui, ó, vai ser só ito. Então, esse aqui vai ser, ó, o nome do elemento, que é iodo, com o sufixo iodito, tá certo? Aí, esse quarto NOx, a gente percebe que ele é o maior de todos, ó, porque aqui eu tenho mais 7 e aqui eu tenho mais 5. Logo, esse aqui que é o maior de todos vai ser o periodito, né? Então, periodito. E esse aqui, odato, perdão, pessoal, ato aqui, periodato. E esse aqui vai ser só o iodato, porque ele é o segundo maior NOx. Agora que a gente nomeou, a gente vai ver se esses nomes estão na ordem, né? Então, eu tenho aqui, ó, primeiro o iodito, que é o que ele queria, então tá certo. Depois ele quer o iodeto, perdão, depois ele quer o iodito, que tá aqui. O terceiro elemento tem que ser o hipoiodito, que também tá aqui. O quarto é o periodato, que está aqui. E o último é só o iodato. Então, os NOx estão corretos, está na ordem que a questão pediu, logo o nosso gabarito é a letra B. Pessoal, quando vocês estivessem resolvendo essa questão, vocês iam ver NOx por NOx e nome por nome, tá certo? Vocês não iam fazer todos do jeito que eu fiz e colocar a nomenclatura depois, porque aí se você chegasse no segundo elemento e você já visse que ele não era o iodito, você já ia pular para a próxima alternativa, tá certo? Mas eu fiz isso para ficar mais didático a explicação. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima questão.